O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus já fez a homilia desse dia de hoje, nessa parábola do trigo e do joio. Então ele vem e explica de forma muito clara para nós todo esse simbolismo que existe nesta parábola. Não sei se você já teve a curiosidade, é bom sempre ter as curiosidades bíblicas, porque assim você vai amadurecendo na fé, da mesma forma também, sendo uma pessoa muito mais capacitada nas coisas de Deus. O joio e o trigo são duas plantas bem parecidas mesmo. Inclusive até as espigas. A diferença é que o joio você pega a espiga, aquele cachinho igual do trigo, e você mexe na sua mão, para que vai debulhando, e ali ao mesmo tempo, para que separe a palha da semente, você vai observar que o joio não tem nada. O trigo já tem uma sementinha que é bem diferente. Então o Senhor, Ele vem então nos dizer desta plantação. Ele plantou, Ele fez tudo, Ele criou tudo. Quando nós vamos lá no livro do Gênesis, nós observamos a beleza de tudo que Deus criou. Mas veio o maligno e também semeou no meio do seu povo a maldade. Que aí Jesus vem dizer que é o joio. E que esta maldade semeada, que é tão semelhante como o trigo, e que nós podemos vivenciar isto na nossa vida, vivendo de forma enganada, achando que estamos produzindo frutos e na realidade temos todo aquele cacho belo, aquela plantação bela, mas é joio. E o Senhor disse que a semente que foi semeada é Deus, é Jesus Cristo.
e foi semeada no mundo. O mundo é esse campo em que o Senhor semeou esta semente produtiva que é a sua palavra. E o inimigo veio e também semeou neste campo do mundo o joio. E aí depois Jesus vem dizer que no final dos tempos, então ele já está dizendo o que vai acontecer no juízo final. Os anjos virão e irão separar o trigo do joio. E aí irá jogar no fogo eterno o joio, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os justos, os trigos, brilharão como o sol no reino de Deus. E aí o Senhor vem dizer que existe duas coisas que nós precisamos eliminar da nossa vida para não sermos joio. São aquelas pessoas que levam o outro a praticar o mal. Então, que fazem pecar, né, os pecadores, ele vai tirar, e aqueles que levam o outro a praticar o mal. É interessante, meus queridos irmãos, muitas vezes, por isso que o padre estava dizendo, nós achamos que somos trigo e na realidade somos joios, porque levamos outras pessoas a praticar o mal. Observa na sua vida que talvez você levou alguém a praticar o mal. Nesse mundo que nós vivemos, nós vamos observar muitos incentivando os outros a praticar o mal. Alguns exemplos pequeninos, e daí você vai pensar em tantos outros, e que são pecados. A pessoa que incentiva desde cedo e antes do casamento os nossos jovens na prática sexual. É assim mesmo, todo mundo faz. Por que você também não faz? Você é bobo. Vivendo nesse mundo, sendo virgem, para que isso? Isso não existe. E muitos fazem isso porque vem na igreja, porque participam da missa e comungam e acha que não fez mal nenhum, vai nas coisas do mundo. Tem grupos até que dizem ser católicos e que são favoráveis ao aborto, à eutanásia, e leva outras pessoas. Você vai encontrar algumas pessoas dentro da própria família que incentiva a outra pessoa a praticar o aborto. Foi por estupro. Aborto é assim mesmo, é uma gravidez indesejada. Está levando o outro a praticar o mal. E é assim, através de tantas outras coisas do dia a dia. Talvez você que é pai, você que é mãe, leva os seus filhos a praticar o mal, a mentir, né? a praticar certas coisas que não convêm para nós que somos chamados a ser trigo, a ser essa boa semente, porque Deus lançou no nosso coração essa semente que deve ser germinada. E aí, em nome dessa sociedade pecadora, você também legaliza o pecado e leva outras pessoas a pecar, e você acha que é tudo normal e natural. E não se esqueça, meu querido irmão, nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Nada mudou-se. Deus permanece sendo a mesma pessoa.
A palavra que os meus avós, bisavós, tataravós e assim por diante vivenciaram, eu também sou chamado a vivenciar da mesma forma as futuras gerações. Então as coisas de Deus ainda continuam valendo até hoje. Então toma cuidado para que você não leve o outro a pecar. É muito claro. O joio é recolhido e queimado ao fogo. Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem, esse homem com letra maiúscula, que é Jesus, enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam a maldade. Nós vamos encontrar também muitas pessoas que ainda são maldosas, que traz no seu coração a maldade plena, vem na igreja, porque Jesus não está falando isso daqui para o outro povo, Ele está falando para nós que somos seus seguidores. E Ele até diz que quem tem ouvidos ouça, quer dizer, Ele está dizendo isso para nós. Ele não está falando para o outro que está lá fora. Talvez você nesse momento está pensando assim, fulano deveria ouvir essa homilia, essa palavra. Não, não é fulano que deve ouvir, quem tem que ouvir é você. O que você pode fazer e que deve fazer é evangelizar o fulano. E não ir com 10 pedras na mão, achando que vai evangelizar desta forma. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós vamos ver muitas pessoas que são maldosas na comunidade. Lembram sempre, o padre gosta sempre de dizer para vocês, porque não pode ter Alzheimer espiritual. Lembre sempre, Jesus escolheu 12. Dos 12, um que caminhou com ele e que aparentemente o amava, que estava o tempo todo com ele, o traiu. É isso que Jesus está falando para nós, seus discípulos. Não é pensar porque nós estamos todos aqui e que nós vamos para o céu se nós não mudarmos o nosso jeito de ser. Eu não posso ser surdo. Eu preciso ouvir. Então, a partir do momento que eu ouço, eu preciso mudar a minha vida. Então, nós vamos ver pessoas muito maldosas na comunidade cristã. Não vou nem falar fora dela. Estou dizendo na própria comunidade cristã. Pessoas que desejam o mal para o outro. E ela acha que ela vai para o céu. Aí eu vou dizer, da boca da onça. Isso é provável, mas para o reino de Deus, não. Porque o Senhor está dizendo, virá os anjos e vai separar no final dos tempos. Quem? Aqueles que praticam o mal e que fazem os outros pecar. Olha o que Jesus veio nos ensinar, quer dizer, a nossa vida é uma vida completamente diferente das propostas mundanas. Então não entra na tua cabeça dura, como nós ouvimos na primeira leitura do Êxodo, né? O Senhor, Moisés falando para o Senhor, perdoa as nossas culpas e nossos pecados, porque nós somos um povo de cabeça dura, e acolhe-nos como propriedade tua. Então quer dizer, meu irmão, não posso pensar que católico pode tudo. No Senhor não está escrito isso na tua cabeça. A igreja de Jesus Cristo, que tem mais de 2000 anos, ela forma santos. Nós vamos ver os santos na igreja. Ela não forma demônios, ela forma santos. Então, para ser santo, eu preciso praticar
A palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. Quando vai a sua mãe com a sua parentela, e que alguém diz para ele: a sua família está aí fora. Ele diz: a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. E a vontade do seu Pai que está nos céus é ouvirmos e seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que Deus veio de graça neste mundo? Ele veio para nos mostrar o caminho da salvação. Por isso é necessário conhecer o Evangelho. Se eu desejo ir para o céu, eu tenho que me esforçar agora. Vocês estão vendo as Olimpíadas. Os atletas são aqueles que têm uma vida totalmente regrada, uma alimentação adequada, precisa de várias e várias horas por dia de treinamento, porque ele deseja uma coroa perecível. E nós cristãos, atletas do Senhor, nós desejamos uma coroa imperecível. Nós queremos brilhar como o sol no reino de Deus. Então nós precisamos realmente nos esforçar. Então quer dizer, ser cristão é uma violência comigo mesmo o tempo todo. Em que sentido? Uma violência comigo no sentido de mudança de vida. Então, se até então eu levava o outro a pecar, então se eu quero ir para o céu, eu preciso mudar a minha vida. Então, quer dizer, isso é uma violência. A mudança radical. Então, o reino, como diz São Paulo, é dos violentos, daqueles que realmente querem eliminar dentro de si toda a podridão, porque eu não quero ser lançado na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Jesus não veio, meu querido, botar medo em você ou em mim. Ele veio simplesmente nos orientar. Você quer estar comigo? Judas Iscariotes andou comigo, mas me traiu. Foi para os quintos do inferno. Porque estar comigo, se você quer estar comigo, você tem que se assemelhar a mim. Não pode, né, dizer que é seguidor meu e ter uma vida completamente diferente. Porque eu venho à igreja, à missa, acho que já estou salvo. Não, meu querido. É o caminho primeiro que nos leva à salvação, virmos à igreja, ouvirmos o Senhor, para colocarmos em prática tudo. Isso é fato. Só que as minhas práticas lá fora, na minha família, no meu trabalho, na sociedade, onde eu estiver, tem que se condizer com a minha realidade de filho do alto, de filho de Deus. Então eu não posso estar na igreja, ter uma atitude, e aí eu tenho Alzheimer espiritual numa festa, dou um contra-testemunho, escandalizando tantas outras pessoas. E o próprio Senhor diz: aquele que escandalizar um dos pequeninos, seria melhor ter morrido. É melhor colocar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar no fundo do mar. Então o próprio Senhor vem para nos orientar. Então Deus veio ao mundo para nos ensinar o caminho da salvação. E aí eu sempre digo para vocês, o discípulo é aquele que pisa
nos passos do Mestre. Jesus pisou ali, eu também piso. Jesus fez isso, eu também faço. Jesus orou, eu oro mais do que Ele, porque eu preciso muito mais. Jesus visitou os doentes, eu também visito. Jesus foi na casa dos amigos, comeu, eu também vou. Quer dizer, eu faço tudo o que Jesus fez. Jesus sentiu compaixão, eu também sinto. Jesus jejuou, eu também jejuo. Então, meu querido irmão, eu sigo os passos de Jesus. Então, quem segue os passos de Jesus não tem problema para enfrentar as adversidades da vida. Porque nós vamos enfrentar. Mesmo seguindo os passos de Jesus, Jesus também foi tentado, eu também vou ser tentado. Jesus muitas vezes foi caluniado, eu também vou ser caluniado. Mas Ele nos ensina a como devemos proceder diante de toda essa situação. Então nós precisamos ter ouvido. Então nós precisamos nos educar. Se nós fazemos parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ouvir o que o Mestre nos ensina e guardar no coração, assim como a Virgem Maria fez. Ela também nos ensina, ela guardava tudo no seu coração. Aí você guarda o nome de todos os jogadores, você sabe contar a história do seu time de futebol, você sabe receita, grava com a facilidade, grava tantos logotipos, tantas coisas aí, tantas outras coisas você é capaz de gravar, de memorizar. Agora, como, meu irmão, você pode ter cabeça dura e não querer memorizar as coisas de Deus? Isso só tem que ser coisa do capeta. É Ele que não quer que você memorize a palavra de Deus. Se você é capaz em tantas coisas, por que eu não sou capaz de memorizar? Se eu sou capaz de ficar tanto tempo na frente de um celular, de um computador, por que você não consegue ficar algum tempo diante da palavra de Deus? Pode ser lá no celular, no computador também. Se não consegue, isso é coisa do capeta. Porque não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você tenha uma intimidade com a palavra dEle. Então, quando eu acho que a palavra dEle é difícil, quando eu diz que não tenho tempo, você acha que é Deus que está colocando isso na tua cabeça, meu querido? Acorda. É o inimigo te afastando do Senhor. Então lembre-se hoje, Jesus hoje Ele explicou para nós, volta em casa e medita a palavra. Você já tem um compromisso dessa semana, o Evangelho de São João, viu? Capítulo 6, o padre não esqueceu não. Essa semana todos devem meditar o capítulo 6 do Evangelho de São João. Mas pode voltar para casa, ler Mateus 13, capítulo 13. Você vai ver essa parábola. Então Jesus explica, Ele está explicando. Os discípulos perguntam e Ele fala assim: eu vou desenhar para vocês a parábola, que vocês possam entender certinho. E aí Ele desenhou para nós a parábola. Então Ele começa contando do campo que é o mundo, tudo que Ele fez, né? E depois o maligno vem. Depois lá no final dos tempos vai separar, porque se separar agora, como os dois se parecem, pode arrancar o trigo, ou melhor, arrancar o joio e acabar arrancando o trigo junto. Então por isso que o Senhor vai dizer, é somente no final dos tempos que vai ter a separação.
Então nós cristãos estamos neste mundão mesmo, nesse campo que é enorme, que é esse planeta, essa nossa casa comum, onde nós temos que ter consciência que tem aí o trigo e o joio. Só que nós, como os cristãos, nós sabemos discernir muito bem na nossa vida, se eu estou sendo trigo ou se eu estou sendo joio. Tá? Isso é muito simples, muito fácil. Então, meus amados irmãos, vamos pedir as bênçãos de Deus, porque muitas vezes, até quando nós vemos na missa, a gente se distrai com uma facilidade tremenda, que eu nunca vi. Fico olhando assim, conversa, daqui eu ouço, que graças a Deus eu ouço bem, e enxergo muito bem. Então tudo isso a gente vai vendo, né? E aí depois, aí critica o padre, porque pegou pelas metade as coisas, porque chega em casa não vai rezar mesmo, né? Então o padre é sempre o culpado, né? Mas Jesus continua dizendo, eu digo para vocês, quem tem ouvidos ouça, se eduquem para ter ouvidos, porque hoje em dia a maioria do povo não sabe escutar, tem uma dificuldade tremenda para escutar. Então o Senhor vem nos alertar, que a fé entra pelo ouvido, então é fundamental a pregação. Jesus pregava, o padre começou dizendo, Jesus hoje fez a homilia do padre, quer dizer, ele pregou, ele ensinou para o povo, e é isso que o sacerdote também faz, é ensinar a luz da palavra para que todos sejam salvos. Esse é o desejo meu, que todos vocês sejam salvos, e que a partir de hoje possa repensar na sua vida, tomar um rumo novo. Se precisar de orientações, para isso existe o sacerdote, para ajudar você a poder compreender e vivenciar melhor neste mundo, diante de certas situações que você pratica no seu serviço e que muitas vezes não condiz com a tua realidade de cristão. Para isso existe o padre. É aquele que vai dar todas as orientações. Que Deus continue nos iluminando na nossa caminhada, porque nós queremos brilhar, hoje, bem como também sempre, porque nós desejamos o reino de Deus. Amém.